o marxista não permite que a sua concepção do melhor vá além da ideia que Marx tinha da história. O que mostra que todo comunismo é um negócio limitado desse tamanho. Né? Porque apenas a concepção da história humana, uma concepção muitíssimo relativa, e mais ainda, é uma concepção toda baseada num elemento único, que é o trabalho humano, não tem mais nada, a única realidade que ele encara é o trabalho humano. Não tem. Existe, por exemplo, uma física marxista? Não existe, gente. Então fala que é materialista, fala, quais são as suas concepções físicas? É igual a do Einstein, é igual a do Heisenberg, etc. Não tem uma marxista. Né? Tentaram fazer, mas deu errado. O Engels tentou fazer, na Dialética da Natureza, que é um livro que a gente dá risada até hoje, que é tanta besteira. Nenhum cientista jamais levou a sério aquela porcaria. Então, o marxismo é uma concepção maior do que a do direito burguês. Claro que é. Ele transcende o direito burguês. Por quê? Porque ele entende as bases econômicas e sociais de onde sai o direito burguês. Então ele entende quais são os interesses que estão em jogo no direito burguês. E o direito burguês nada fala sobre isso, ele esconde isso. Né? Então, ele é maior do que o direito burguês, mas ele não é o maior de tudo. Ele é grande, mas não é dois, tá entendendo? Então, para além do marxismo, existem concepções infinitamente maiores, que estas sim podem ser a base, o princípio universal sério para a interpretação das leis, da Constituição, das leis, etc, etc. Se a pessoa não tem esses princípios na cabeça, ele só vai falar besteira. Tá entendendo? Por exemplo, eu leio essa sentença desse pessoal do STF, me dá vontade de dar risada. Eu falo, meu Deus, esse cara não tem capacidade para ser meu aluno. Ele não sabe do que está falando. Ele não entende o que ele fala. Esses Zé Celso de merda não sabe do que ele fala. O Alexandre Moraes também não sabe do que fala. Mas pior, eles não sabem, mas eles não sabem que não sabem. Ou seja, eles não têm concepções suficientes para julgar o acerto ou o erro do que eles estão falando. Então, é tudo só ato de vontade. É o que eu quero, minha vontade é lei, eu quero assim. E tem que ser assim. Né? Por quê? Porque eu mandei. Então, não é que eles queiram ser ditadores. Não, eles são porque eles não têm outra saída. Eles não têm nenhum critério para julgar a verdade ou falsidade do que eles estão dizendo. Então tem que fazer, tem que botar o pino na mesa e impor alguma coisa. É o que falava o Hans Kelsen, é o princípio do Führer, você está entendendo? Quer dizer, o Hans Kelsen dizia o seguinte, toda a Constituição tem uma norma fundamental, da qual todo o resto baseia. Não é isso? Então, quem estabelece a norma fundamental? Daí veio o Carl Schmitt dizer, eu sei quem estabelece a norma fundamental. Quem manda mais é o Führer. Pronto, acabou. Você está entendendo? Quer dizer, a impossibilidade de o sujeito subir até os princípios universais reais, a incapacidade de raciociná-los, apreender algo dos princípios fundamentais e deduzir dele a verdadeira ordem que deve imperar abaixo disso, torna o sujeito um ditador. Faz dele o postulador da norma fundamental. E isso qualquer pessoa, por mais medíocre que seja, porque esses caras do STF são todos medíocres. Né? Esses caras não têm capacidade para discutir direito comigo por 5 minutos. Eu não sou advogado. Estudei só um pouquinho. Tá certo? Mas é o seguinte, o que eu leio, eu entendo, e eles não entendem. Eles não entendem nem o que eles dizem. Você vê quando esse Celso de Mello diz, por exemplo, o gabinete do ódio não tem direito à liberdade de expressão. Digo, o senhor quer, por favor, me definir o que é o gabinete do ódio? Ele não sabe. Ele sabe, são os partidários do Bolsonaro. Digo, mas isso não é uma definição. Isso você está aplicando uma denominação a um determinado grupo. Você está chamando o pessoal de gabinete do ódio, você não está definindo o gabinete do ódio. Nem capacidade de definir, você faz o quê? Você cita um exemplo que você acha que é do gabinete do ódio. Quando você não tem uma definição e começa a citar exemplo, você entrou, como diria o Sandro Laporte, perigoso campo da galhofa. Você não sabe do que está falando. Olha, gabinete do ódio não é um termo que tem a definição.
Fake news não é um termo que tem definição, são apenas figuras de linguagem. E cada um diz como quer. O cara da direita chama a esquerda de fake news, o cara da esquerda faz o contrário, chama a direita de fake news. É apenas figura de linguagem, não é uma discussão séria, gente. E isso é termo usado na chamada Suprema Corte. Suprema do quê? Suprema besteira, suprema ignorância, supremo analfabetismo. É isso que está acontecendo. Então, vamos dizer, chamá-los de ditadores adianta? Não adianta nada. Por quê? Me dê uma outra solução que eles tenham para a vida deles, além de ser ditadores. Eles nunca vão poder fazer outra coisa. Isso é só a única coisa que eles podem fazer. Eles não têm capacidade para raciocinar juridicamente. Esse é o ponto. Eles podem ter estudado muito, mas o raciocínio efetivo eles não têm. Por exemplo, o sujeito dizer, não, as Forças Armadas não podem ser o poder moderador. O poder moderador é o STF. Eu digo, opa, pera. O artigo 142 fala que quando há conflito de jurisdição entre os três poderes, então, é claro que o árbitro não pode ser um dos três. Tem que ser um elemento externo. Por isso, você tem QI superior a 12,5 para entender isso aí, e eles não têm. Quer dizer, não é que ele acha que, não, nós não queremos que as Forças Armadas sejam o poder moderador. Ele não entende que elas têm que ser, porque não há outro. Na verdade, o poder moderador é o povo, porque o imperador era poder moderador. Por quê? Porque ele era o pai do povo, ele representava o povo. Ele não representava o governo, nem mesmo o Estado. Ele era o pai da nação. Então, ele, em nome do povo, ele fazia o quê? O que o povo queria, pô. Porque se ele fizesse o contrário do que o povo queria, o povo derrubava. Então, é claro que nenhum dos três poderes pode ser por si o poder moderador. Eles são as partes em disputa, meu Deus do céu. Precisa ser muito inteligente para entender um treco desse? Precisa ser mais inteligente do que os 11 caras que estão lá. De onde surge isso aí? Falta de cultura moral. Às vezes falta de cultura doméstica. A pessoa não for educada suficientemente, né, pela mãe. A mãe não ensinou, por exemplo, aquilo que você pega, você tem que guardar no mesmo lugar que você encontrou. Não é isso? Ela não ensinou essas coisas para ele. Sabe por quê? Né? Se cada vez você pega, você deixa a coisa no outro lugar, quantos lugares você precisa ter na memória para você achar o que você quer? Se você, olha, aqui tem essa caneta. Então sempre que eu pego, eu guardo aqui. Eu sei que ela está aqui. Agora, se cada vez que eu pego, eu deixo num lugar, quantos lugares eu preciso lembrar para poder saber onde está a caneta? Então não é nem uma questão de moralidade, é uma questão de lógica, de questão simples de unificar, dar unidade ao pensamento e à ação. Então isso é o que é filosofia. Unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Então você tem que guardar as coisas no mesmo lugar. Por quê? Porque daí você não precisa ter uma lista de lugares na sua cabeça. Eu posso ter deixado na gaveta, eu posso ter deixado na geladeira, eu posso ter deixado na esquina, eu posso ter deixado na casa do Zé Mané. Não precisa fazer isso. Eu sei, eu botou a caneta está aqui. Está aí no tinteiro. Pronto, acabou. Está entendendo? Esse tipo de educação as pessoas não recebem em casa no Brasil. E sabe por que não recebem? Eu vou dizer. O brasileiro não gosta dos filhos. O brasileiro tem vergonha dos filhos.